Bom dia, bem-vindos ao círculo do Innovations for the Future. Hoje estarei em círculo comigo próprio e é o dia 23 de dezembro e vou aproveitar para, neste círculo, refletir sobre algumas questões que observo no Innovations, também celebrar um pouco o que foi a atividade deste ano. Então é por aqui que vamos caminhar. Vou começar com um check-in meu. Chego triste por estar em círculo sozinho aqui neste contexto e por notar que algo não está a funcionar no horário, no formato, portanto há aqui qualquer coisa que não está a funcionar e para mim é que esta tristeza sinaliza a importância deste movimento, a importância deste movimento para mim e destas pessoas que estão a construir ou a experimentar o novo na nossa cultura, fazer diferente do que a cultura moderna tem. Estas pessoas todas estão um pouco espalhadas pelo país e que eu tenho estado a entrevistar no Innovations for the Future Game World Builder Interview. Sinto, trago também aqui um medo de não saber bem o que é que se está a passar e porque é que o círculo não tem tido não tem tido pessoas a chegar, ou mais pessoas, tem 20 pessoas, não é? Na última sessão fomos 4, eu, o Rob, o Thierry e o Nitsan. Portanto, o que é que pode não estar a funcionar e como é que chegamos a mais pessoas para continuar este espaço de reflexão e de conversa sobre o que está a passar em Portugal neste hedge cultural. Este medo informa-me que talvez seja interessante fazer um questionário à comunidade e ver qual poderia ser um dia, uma hora ou até um formato em que pudesse funcionar melhor para outros ou para mais pessoas. Sinto raiva porque vejo que continuamos fragmentados, que há este sentimento ainda de isolamento e de separação. Somos muito mais do que pensamos que somos. Portanto, este movimento já começa a ter muitas pessoas em Portugal, muitos projetos, muitas competências, muitas experimentações que algumas delas já têm 2 décadas, outras têm 1 década, portanto há muito trabalho a ser feito nestes últimos 30 anos aqui em Portugal e muito saber que se nós estivermos juntos pode ser posto ao serviço um dos outros e podemos fazer projetos em conjunto, aplicar a fundos e a desenhar instrumentos em conjunto, quer seja candidaturas, por exemplo, na área da floresta e da agricultura regenerativa, podemos ir a lives, a projetos live em conjunto com universidades e em conjunto com vários projetos do território. Podemos desenhar, por exemplo, um mercado de carbono em conjunto. Eu penso até que esta ideia está a ser seguida pela equipa da Good Mood, não é? A empresa que tem o Festival do Boom. Portanto, há um conjunto de coisas que nós podemos fazer se estivermos a conversar e percebermos que temos mais experiência, temos mais saber e mais capacidades do que é aparente, porque estamos nesta ideia do isolamento e que estamos sozinhos e isso não mostra a nossa força e aquilo que podemos fazer em conjunto. Então a minha raiva está aqui, está em querer manter estes espaços de conversação e a minha alegria está em criar, em exatamente criar, manter o círculo e estar em círculo, assegurando este espaço, manter esta visão de ligar os diferentes projetos e continuar a cultivar a ideia das culturas
responsáveis e regenerativas, como uma designação que une para mim este trabalho que está a ser feito um pouco por todo o país, estas pessoas que estão a trabalhar para as novas culturas, também trazer esta ideia das biorregiões e mudar o ênfase, em vez de a entrada se fazer pelas áreas administrativas, por concelhos, freguesias, distritos, começarmos a pensar no território, e este trabalho que foi feito em Portugal das unidades de paisagem, das biorregiões em Portugal, pode ser um bom ponto de partida para começarmos a trabalhar com esse âmbito, ter o território, ter o local como o primeiro nível de construção, e o que aquela paisagem quer dizer, que tipo de flora, que tipo de fauna, qual é a sua história, qual é a sua história social e económica. Portanto, como todos estes fatores se juntam, portanto, trago esta alegria e que é reforçada a cada entrevista, que é reforçada a cada ciclo, que é reforçada a cada visita, a cada learning journey, porque saio encantado por ver esta visão e toda esta ação que tantos de nós estamos a fazer, um pouco por todo o país, e cultivando esperança, criando legado para as próximas gerações. Portanto, inspira-me ver este trabalho, e quero, com a minha alegria, com a minha inspiração, também inspirar outros e criar esta ideia de ligação, e traz muita alegria. Sempre quando entrevistei a Joana Ivónia de Aveiro, da Ciclo Aveiro, que é um projeto que promove a mobilidade urbana em Aveiro, e vi que já está a acontecer, que as várias iniciativas que promovem a mobilidade urbana em todo o país estão-se a encontrar anualmente, e que estão a refletir sobre os seus desafios. Trouxe-me muita alegria, e portanto também este ano tivemos o Rebuild em Odmira, e que juntou muitos de nós, e é isso, é este encontro, é esta promoção, é estarmos juntos, é a conversação que começa a trazer alguns resultados e a fazer a magia da inteligência coletiva e do agenciamento, como o autor diz, do Awareness-Based Collective Action. Portanto, este agenciamento baseado em consciência, e atuarmos para criar culturas baseadas em consciência, em responsabilidade e em regeneração. Então é isto a minha alegria, é assim que chego com este check-in. E o que é? Eu termino o meu check-in. O que é que eu gostava de celebrar do Innovations este ano? Nós não tivemos assim muitas iniciativas, não foi um ano com muitas iniciativas. Fizemos na primeira parte do ano um conjunto de círculos, e depois teve parado, e estamos agora a voltar desde novembro com estes círculos, e que está a ir a conta-gotas, está a ir mais lento, e como já no meu check-in partilhei, é algo a refletir, como fazer, o que fazer. Portanto, também em novembro foi lançada as entrevistas, o Innovations for the Future Game World Builder Interviews, para entrevistar estes Game World Builders, as pessoas que estão a construir estes projetos, e dar-nos a conhecer uns aos outros. A minha estimativa é que serão entre 1000 a 2000 pessoas, e portanto eu estou a querer entrevistar o maior número de pessoas que conseguir, e estou a publicar todas as semanas uma entrevista. Estou a fazer alternado, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, um homem e uma mulher, porque de facto o movimento, estas novas culturas estão a ser criadas em colaboração criativa entre homens e mulheres. Portanto, noto que não há aqui uma questão de género, há de facto, até muitos dos projetos são em casal. É um casal que o está a criar, portanto, que mostra já esta característica de que há uma evolução cultural, que há uma transformação cultural a acontecer.
Portanto, estou com essas entrevistas e está-me a dar, realmente sinto muita alegria em fazê-las e estar a dar a conhecer estas pessoas e o que elas andam a fazer e pôr em evidência quais são as inovações que elas estão a fazer, quais são as experimentações que elas estão a fazer e que nos podem informar a todos nós. Também eu e o Gil lançamos as Resourcing Sessions, portanto, são sessões de nutrir, de fazer sourcing, não é? De ajudar a vitalizar e energizar estas pessoas, estes game world builders que estão a fazer estas transformações e trazer-lhes distinções, mapas, frameworks que possam ajudar nos projetos, orientando-os mais a esta linha das culturas responsáveis e regenerativas. Portanto, todo este material está a ser gravado e disponibilizado para toda a gente poder ver. Se tiverem dificuldade, podem ir ao meu canal de YouTube e lá nas playlists está todas. De qualquer maneira, eu estou a enviar nas newsletters os links. E se houver alguém que tenha vontade e que esteja disponível para vir organizar a comunicação do Innovations for the Future, o site, criar um canal, pôr esta informação toda disponível para toda a gente, que me contacte, porque é algo que seria útil e necessário para tornar mais acessível esta informação. Também tivemos, como já disse, o Rebuild. O Rebuild foi um momento importante em Aldemira, organizado por Vítor, Jeremy e a equipa, que juntou muitas das tribos e pôs muitos de nós novamente juntos, em conversação e em partilha, ver o que é que cada um já tinha feito, qual foi o caminho percorrido. Então foi interessante, foi muito interessante toda essa dinâmica e foi um dos momentos altos dentro do Innovations, deste encontro. Portanto, é algo a sublinhar. Também houve em Montemor o encontro das cooperativas integrais, que juntou todo este universo das cooperativas integrais e que celebram-se cada vez mais, estão a nascer um pouco do país fora e é um dos modelos interessantes para podermos criar comunidades diferentes e mais resilientes e focadas no bem-estar e no agenciamento local. Espero destes dias entrevistar o Jorge da Minga, porque foi lá que começou este modelo e a Minga é uma cooperativa integral e, portanto, podemos ter estes insights diretos. Este foi, de facto, um dos momentos altos deste ano. Também este encontro que houve das comunidades da promoção urbana da bicicleta. Portanto, é algo que me agrada sublinhar e que a Joana pôs em cima da mesa, a Joana Ivónia, que sublinhe a importância destes diferentes projetos conhecerem e como a Joana trouxe na entrevista, não se trata só de mobilidade urbana. Quando se pega para mobilidade urbana, estamos a falar de desenvolvimento da comunidade, de economia local, portanto, os temas todos inerentes a um desenvolvimento regenerativo vêm para cima da mesa e um desenvolvimento local regenerativo. Aliás, a última sessão das Resourcing Sessions foi sobre isso, foi sobre a interdependência destes temas e quais são os temas que são pontos de acupuntura para a transição cultural e, portanto, para poder ajudar a refletir nos projetos, se os projetos estão a trabalhar nessas áreas e como é que os estão a fazer, quais são as perguntas que podem não estar a ser respondidas e que podem abrir novos campos de ação para cada projeto. Portanto, é algo que celebro. Também a Planeteers, que se realizou este ano, foi interessante. A Planeteers, para mim, é um evento que se posiciona muito perto da cultura moderna e que ajuda a fazer esta transição entre um pensamento convencional, portanto, entre pensar sustentabilidade convencional e o Greens, que hoje se chama o Green, esta economia verde, e o net zero, portanto, o impacto zero. Portanto, para mim, muito neste ciclo, a tentar sair da parte degenerativa, e sim, talvez já um pouco entrar no pensamento
de recuperação, mas muito pouco ainda de regeneração. Eu estou a usar o mapa dos níveis de pensamento em sustentabilidade que o Daniel Hall apresenta no seu livro do Designing, portanto, desenhando culturas regenerativas, e que está gravado numa das sessões de Resourcing Sessions, portanto tem acesso a esse mapa e à sua aplicação nas Resourcing Sessions. Eu estou a usar isso, portanto, para mim, Planeteer está aí nessa zona, a ajudar a fazer essa ponte, essa bridge. E foi importante o encontro, em particular porque nos permitiu juntar outra vez mais alguns de nós. Muitos de nós já não nos víamos desde que iniciou o Covid, fisicamente. Então foi importante estarmos juntos. O Gabriel da Bamboal, criou ali um pequeno canto, um cantinho no seu sítio de exposição, e esse acabou por ser um ponto de encontro de toda a comunidade, e tivemos excelentes conversas ali. Foi importante esse momento, quer a presença, quer a reflexão, quer esse momento, e foi algo que ficou deste ano, dentro do contexto do Innovations. Também quero sublinhar a dinâmica que está a haver em Idanha Nova, no Innovations for the Future Idanha Nova, de facto, após a Learning and Sensing Journey o ano passado, a comunidade juntou-se, revitalizou, está a haver muita interligação, muita entreajuda, estão a criar coisas em conjunto. Portanto, há um grupo Telegram que tem mais de perto de 300 pessoas, que suporta toda aquela comunidade, e apraz-me ver isso. Também na zona de Odmira está a acontecer muita ligação entre os diferentes projetos. Penso que o Rebuild ajudou a promover isso, também o facto de ter nascido a Cooperativa Integral em São Luís. Portanto, está toda aquela zona, uma zona com muitos projetos, em diferentes contextos, centros de retiro, ecoaldeias, iniciativas de transição, e, portanto, ver que aquela comunidade, eu estou a incluir aqui também a zona de Santiago, Admira Santiago, de ver que aquela região está muito ativa e que está a acontecer ali coisas, e que as pessoas estão a conversar e estão-se a juntar, é muito importante. Também quero sublinhar aqui o papel quer de Tamera, quer do Clara Lab, o Diogo e o Peter, que têm feito por ligar estas pessoas e fazer o weaving destas conversações ali naquela zona. Também está a aparecer em Aljur sinais de que há algo a emergir, uma comunidade com as cooperativas integrais também ali na zona, uma cooperativa integral com a moagem do Diogo. Portanto, há ali várias coisas que estão a acontecer, e há muitas pessoas e muitos projetos também ali naquela zona que começam em conversação. Portanto, estou a ver estes movimentos que este ano se amplificaram um pouco pelo país fora, e sublinho também o Gil tem estado a fazer estes diálogos, a promover estes diálogos entre as pessoas que estão a fazer inovação na área dos fundos e do dinheiro, pessoas como a Bárbara Leão, ou como o Nuno do GoParity, e tantos outros, não é? O Paulo Carvalho na Valley Flow, que também tem estado a experimentar muito por aqui. Portanto, e o Gil tem trazido muitas destas pessoas em conversação, para ver o que é que se pode desenhar, como é que se pode evoluir, o que é que podemos pôr em cima da mesa, porque para mim talvez esse tenha sido um dos grandes temas este ano. Esta promessa de que vem aí muitos fundos e muita capacidade de investimento que não se realizou. Este ano nós não tivemos em cima da mesa. Voltamos agora a ter essa ideia que para o ano vai vir fundos públicos e comunitários e privados para estas áreas, e o certo é que eles não estão cá, e os que estão a chegar com formatos antigos ou com mais focados no foco da cultura moderna, e pouco focados nesta ideia de nós estarmos a lidar com projetos que são complexos, que têm várias áreas, são interdependentes. Portanto, um projeto que está assente no território não está a trabalhar só infraestruturas, pode estar a trabalhar infraestruturas, floresta, agricultura, competências e, portanto, capacidade humana. Portanto, há um conjunto de áreas que ele cobre, e normalmente as tipologias de projetos de financiamento não estão desenhadas para cobrir tudo isso. Então tem que se ir buscar
fundos a diferentes áreas, isso implica gerir muitas candidaturas e muito trabalho administrativo. Então, como é que se caminha aqui? Como é que se faz essa inovação? A Bárbara da Grosvenor tem de um fundo de impacto, tem trabalhado neste contexto, foi a área de estudo do seu doutoramento, e ela tem tentado procurar ter soluções inovadoras aqui neste contexto e financiar esses projetos também dessa forma, de uma forma diferente, e há muito para fazer. Nós estamos no início desse movimento. Foi criado um grupo Telegram, o Refi Portugal, que junta estas pessoas que estão a pensar novos modelos financeiros, novos modelos de funding, entre a tokenização, as moedas locais, as moedas virtuais, portanto, e instrumentos mais tradicionais, portanto, um pouco cobrindo toda esta área. E no último círculo, o Rob Dreaming trouxe uma pergunta muito interessante, que é esta pergunta de que ele toca na interdependência, em que as sociedades têm algum grau, as pessoas vivem em comunidade e têm algum grau de interdependência, e o que mantém as sociedades unidas os fatores de interdependência, que vão mudando ao longo do tempo, não é? A interdependência numa sociedade tribal era portanto, a sobrevivência das pessoas estava muito ligada aos laços sociais que eram criados naquilo, e ninguém queria ficar isolado da sua comunidade porque a probabilidade de sobreviver era baixa. Claro que hoje na cidade é diferente, vivendo em cidade as relações de interdependência são um pouco diferentes, portanto nós projetamos nestes modelos hierárquicos essas interdependências e as diferentes funções, não é? Portanto, se estas funções, de repente, nós não temos médicos, então não temos a capacidade de cuidar da doença, ou se não temos professores, não temos capacidade, portanto, a sociedade está estruturada em funções e nós somos interdependentes dessas funções todas. E, portanto, quando nós vamos para o futuro, quando nós pensamos nesta evolução cultural, o que é que são os fatores de interdependência? E o que é que, por exemplo, aqui no contexto do Innovations for the Future, nos liga a todos e nos torna interdependentes uns dos outros? E como é que isso está a partir de cada um de nós, não é? Está em mim, está em cada um de vocês que nos estão a ouvir, e está nos outros, na comunidade à volta, não é? Quer na minha, quer onde eu vivo, onde eu tenho os meus pés, quer nas outras, um pouco por todo o país. Portanto, onde é que estão estes fatores de interdependência? O que é que está aqui que nos torna interdependentes uns dos outros e que faz com que a gente tenha vontade de estar juntos, vir colaborar, vir desenvolver esta colaboração criativa para permitir mexer dos jogos de eu ganho, tu perdes, ou win-win, onde há estas coisas do compromisso, para o ganhar acontecendo, para quando fazemos qualquer ação, eu ganho, tu ganhas, ganha o planeta, ganha as nossas comunidades. Portanto, esta ideia que o desenvolvimento regenerativo traz, que pensar vida é pensar em que todos os elementos estão a sair mais reforçados e melhores da situação, mais vitalizados, com mais energia, como é que se desenha isto? Como é que se faz isto? E o que é que está aqui, que está de facto nesse espaço de interdependência? Para mim é uma grande pergunta essa que o Rob trouxe, e gostava que os próximos círculos pudessem de facto cuidar dessa pergunta, ver o que é que nos pode estar a trazer, o que é que nos pode juntar e pôr-nos a colaborar uns com os outros. Tenho essa pergunta bastante viva em mim. Portanto, e este é um pouco do balanço daquilo que eu fui percebendo que foi acontecendo um pouco por todo o lado, em Portugal, nestes anos. Já, para mim, uma sensação que as coisas estão a acelerar. Pós-Covid, vejo mais projetos, vejo mais vontade em que a transformação aconteça. Também vejo mais pessoas que estão ancoradas na cultura moderna a querer procurar esses espaços e essas saídas.
para pensar outras coisas. Vejo também que há algumas empresas e que há movimento nesse sentido, algumas organizações, algumas comunidades que querem caminhar nessa direção. Gostei muito de fazer a convite da Bambual, do Gabriel, aquele ciclo de conversas sobre lideranças regenerativas, que fizemos 4 conversas, em cada conversa tivemos um par de pessoas que estão a trabalhar na área, e procuramos ter pessoas que cobrissem diversamente, por exemplo, a Lívia e o António, que estão a trabalhar mais em liderança e organizações, o Nuno e a Constança, que estão mais nas boutiques, vamos chamar consultadoria, mais neste contexto, também servindo a organizações e à volta, mas mais neste contexto da consultadoria. O Frederico e a Helena, que vêm do mundo académico e da universidade e que trazem a perspectiva do que está a acontecer dentro da universidade, e depois o Arthur, na última, que traz a aplicação, o caso real, os practitioners, um exemplo de uma empresa que tem já um grande impacto na economia nacional, como ele descreveu na entrevista, e que usa uma liderança regenerativa como parte da sua ação no mundo. Então gostei muito de fazer essas conversas, eu me nome diferentes perspectivas, também trouxe um pouco da ideia do momento em que estamos a viver em Portugal, a partir da experiência e dos olhos de cada uma destas pessoas entrevistadas, e portanto abriu esta questão que o Rob traz, mas esta percepção do momento em que estamos, abriu-me a mim outras questões, entre questões mais instrumentais, como esta do funding e como desenhar estas coisas, ou a fundação com a propriedade, a Fundação Terra agora com a propriedade, e outras questões mais de interação social e interdependência, como esta questão do que é que está no meio, quais são os fatores de interdependência que nós temos nesta comunidade e que podemos desenhar para haver a vontade de estarmos juntos e colaborarmos nesta cocriação de culturas responsáveis e regenerativas. E é isto que me sai agora. Para o ano, quero continuar as entrevistas, quero continuar os círculos, quero continuar as resourcing sessions. Do meu lado é isso, é esse o meu contributo. Está a nascer aqui esta ideia, portanto, há uma equipa a organizar um rebuild em Tamera no próximo ano, ali por volta da primavera, abril e maio, e pode ser de facto uma grande possibilidade, oportunidade de nos encontrarmos aí e de continuarmos uma conversa presencial neste contexto. Portanto, para já é o que está vivo em mim, é o que vem do meu lado, e faço-vos o convite, como é que cada um de vós quer estar neste lugar do Innovations for the Future, o que é que está disponível para fazer, onde é que quer pôr a sua energia, qual é o pensamento e o sentimento que tem sobre o que é que se está a passar, para onde a sua intuição aponta. Portanto, é para isso. Este círculo é um círculo destes Game World Builders, de todos nós, não é? Para nós virmos falar e trazer a nossa parte. O que é que nós estamos a ver deste todo, o que é que está a faltar a partir da nossa perspectiva e do nosso sítio, e o que é que podemos fazer, começar a fazer em conjunto com base nesse sense-making coletivo. Não é? Portanto, para mim esta ideia, para mim o sense-making tem estes elementos determinantes, que é eu experimento qualquer coisa, portanto eu estou em experiência, como é o caso que nós estamos todos, estes Game World Builders estão a construir qualquer coisa, portanto estão a experimentar. Depois eu vejo o que é que isso gera em mim, que sentimentos, que pensamentos, que intuições, como é que cada um dos meus corpos vive essa experiência, e encontro-me com outros, venho com outros, e cada um traz a sua experiência. Portanto, conta aos outros, partilha com os outros a sua experiência. E em conjunto, ouvindo essas histórias, ouvindo o sensing de cada um, temos como se começa a emergir um sensing coletivo. Este para mim é o segredo do sense-making e das estruturas para lidar com o desconhecido e com o que segue com a próxima cultura. É fazermos isto, é experimentarmos, trazermos a nossa voz e o que pensamos e o que sentimos a partir das nossas experiências e fazermos isso em equipa, em coletivo, em círculo. E é isso que nos vai dar, na minha visão, a ideia de como conduzir, como seguir, qual é o próximo passo e por aí fora. Portanto, sozinhos não vamos conseguir fazer, não vai funcionar, não temos este sense-making, acesso a esta inteligência coletiva.
e precisamos uns dos outros, e é por aqui que a minha energia está. Portanto, o que é que vocês querem, o que é que cada um de vós quer co-criar no próximo ano, onde quer pôr a sua energia, esta é onde eu vou pôr a minha. É isso. E até já. E fico-me por aqui na nossa conversa de hoje.